know. And you overthink, always speak critically. I should know that you're no good for me. Olá a todos, vamos iniciar mais um programa Deu Certo. Estamos aqui com a Neiva Kriegel, do estúdio de fotografia Kriegel. A primeira pergunta, Neiva, é como surgiu a ideia de criar o estúdio? Eu e meu marido, nós éramos funcionário, um do Estado, né, o outro era funcionário federal. E como todo cargo comissionado, tudo tem um começo, meio e fim e passa muito rápido. Quando nós demos por conta, estávamos ao término de um mandato onde com certeza estaríamos desempregados em pouquíssimo tempo. Durante esse trabalho que ele prestou, ele era fotógrafo, né, de um deputado e eu era funcionária da Secretaria de Administração. E no término nós olhamos um para o outro e quando você tem cargo comissionado, você geralmente sai assim com uma mão na frente e a outra atrás, né? Porque não existe nenhum acerto de férias proporcional, essa coisa toda. Então a gente se viu desempregado e sem dinheiro. E aí eu olhei para ele e falei, César, e agora? Ele falou assim, acho que a gente tem que buscar alguma coisa que a gente gosta de fazer. Eu gosto muito de fazer fotografia. Eu falei, nossa, mas hoje, na era das máquinas digitais, como que vai ser isso, né? Como que a gente vai sustentar uma família fazendo fotografia? Ele falou assim, outro dia eu estava assistindo, vou contar uma historinha bem rápida, tá? Outro dia eu estava assistindo um programa de televisão, Jô Soares. E nesse programa, o Jô Soares estava entrevistando uma pessoa que deu certo, né? E ele fez aquela famosa pergunta, o que é importante para dar certo hoje em dia? E uma das coisas que ele respondeu foi essa, procure fazer o que você gosta de fazer. E o César levou tão a sério aquilo e ele foi me puxando, não, vamos, vai dar certo. E entre as amizades que a gente tinha feito durante o período que a gente trabalhou como cargo comissionado, nós começamos a divulgar nosso trabalho. Olha, antes a gente não podia marcar, fazer agenda, porque nós não sabíamos até que ponto a gente poderia estar em trabalho ou não, mas agora a gente está livre, né? E fomos dando cartãozinho e fazemos aniversário, fazemos casamento, 15 anos, o que vocês tiverem de trabalho relacionado à captação de foto, a gente está disponível. E assim a gente, com a cara e a coragem, né, a gente abriu uma portinha lá, uma salinha minúscula, onde eu atendia, ao mesmo tempo que eu estava atendendo, estava se fazendo foto de gestante infantil e foi indo, e foi dando certo. Neiva, qual é o diferencial do seu estúdio, já que em Campo Grande existem diversos? Então, outro dia eu passei a fazer assim, uma coisa que é muito importante nas empresas são as pesquisas de mercado, né? Justamente para você ter essa ideia do que tem, o que não tem, o que você poderia fazer para agregar. E nessa pesquisa eu percebi que a maioria dos estúdios, eles não têm muita questão assim de oferecer espaço de comodismo para o cliente, como uma sala de recepção, como um estacionamento próprio. E eu penso assim que o nosso diferencial também está na questão de qualidade de imagem mesmo, porque se preocupam muito em atender os clientes e fazer um grande número de imagens para que o cliente fique confuso e acabe querendo, né, uma grande quantidade de imagem, que é o objetivo do estúdio, vender. Mas acabam que esquece da qualidade mesmo de imagem, não investindo muito em equipamento, porque a tecnologia, se você passar um ano sem trocar o seu equipamento, você já está quase fora, né, do mercado. E isso assim nos eventos, na captação externa, né? Na captação interna, o pessoal tenta segurar ao máximo, sabe? Um equipamento já ultrapassado, vamos pôr assim, né? Então, a questão de qualidade e atendimento, eu coloquei todas as minhas funcionárias para fazerem cursos
Então, eu acho que esse tem sido um diferencial muito bacana, ao qual dificilmente, quando a gente atende, né, uma cliente que já foi atendido em outro estúdio, não faça um comentário de elogio e como realmente é diferente o atendimento desde o momento de estacionar o seu carro ali. Neiva, você se considera uma empreendedora? Eu me considero muito, porque eu entrei no estúdio com 1 ano, assim, dando murro em ponta de faca, porque a gente não tinha muita noção de como captar o cliente, de como se manter, né? E depois de 1 ano, 1 ano e meio quase, que eu realmente fui buscar auxílio de entendimento, sabe, mais burocráticos, né, nesse sentido de administrativo e tal, para como manter a empresa, que caminho seguir, eu tenho uma estrutura e eu quero continuar, né. E uma das coisas que me falaram é que o empreendedor é aquele que não só tem boas ideias, né, mas que investe nelas. E eu, assim, desde o início da minha carreira, qualquer dinheirinho a mais que a gente tinha de algum trabalho diferenciado, eu nunca medi esforços em investir. E um dos segredos do bom empreendedor é esse. É não deixar as ideias no papel, né? Mas investir. Então eu me considero assim. Você acha que o seu progresso, da sua carreira, do seu estúdio também, ocorreu assim bem da forma que você imaginava? Ah, não. Não, porque quando nós iniciamos, na verdade, a nossa ideia era se manter, né? Então, eu não tinha uma ideia de crescimento muito grande da empresa. Foi essa, sim, a pergunta, né? Tá. A gente queria manter uma empresa, né, que tivesse lá o seu valor, mas não imaginávamos que hoje a gente teria já um espaço conquistado da forma que está. Acho que é isso. O Deu Certo agora vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Somos as dengosas sapecas, ficaremos quem nos deixar uma brecha. Todo mundo cai na dança, nossa vida é uma festança. Seu descaso é a única esperança. Seja mal educado, lixo acumulado. Quem ficar com a gente vai ganhar um namorado. O seu descaso provoca dengue. Estamos de volta com o programa Deu Certo e vamos continuar a entrevista com a Neiva Kriegel. Neiva, sempre existiu o interesse pela fotografia? Então, porque lá na empresa é um conjunto assim, de trabalho, né? O interesse fotográfico, na verdade, sempre foi do meu marido. Ele sempre gostou muito, né? Eu entrei com a parte mais administrativa e me identifiquei muito, né? Então foi uma união assim que deu certo mesmo, uma união que já existia, né? E que profissionalmente acabou dando certo. Mas é lógico que a gente vai se apaixonando, né? À medida que nós fomos abrindo a parte de fotografia interna, que é a de estúdio mesmo, conforme você vai fazendo as fotos de gestante, de criança, quando você finaliza, a tua ansiedade acaba sendo a mesma que a do cliente, né? E você cria mesmo uma paixão muito grande. Inclusive, outro dia, a gente estava elogiando um trabalho, né? Nosso mesmo, se gabando um pouco,
E meu marido falou, você sabe qual que é a nossa sorte? A nossa sorte é trabalhar com uma coisa que a gente gosta. Então, acho que é isso. Neiva, você gosta mais de chuchu ou cenoura? É sério mesmo essa pergunta? Eu gosto dos dois, gente. É tão pouca diferença entre um outro, não é não? Vamos de chuchu porque tem um creme de chuchu que eu amo. E com cenoura não dá para fazer. No começo, o que era feito para atrair clientes para o estúdio? Então, no primeiro ano, como eu disse para vocês, a gente não tinha muita noção, né, de como fazer, o que fazer. Então, a gente uniu tudo que a gente tinha, né, tinha uma mesa, poxa, dá para fazer colocar o computador para tratar as fotos, para atender o cliente. Tem um tapete legal, vamos ajeitar, tal. Então, a gente foi se acomodando, né, num espaço onde nós escolhemos e que cabia dentro do nosso orçamento. E depois de tudo montado, foi uma outra situação, porque o que fazer, né? O que fazer? Tanto tempo trabalhando como empregado e agora nessa situação. Então, assim, a gente ligava para os amigos e, olha, a gente está aqui. Não, já estou sabendo. Eu acho que não tinha muito o que fazer, a gente repetia até as ligações, né? Até que um dia eu falei assim, César, eu acho que eu vou para a rua, né? Vou pegar o telefone das pessoas, conversar. Aí ele falou, será, né? Que hoje em dia é muito suspeito, né? Você chegar numa moça, numa pessoa e querer abordar, convidando para tirar foto. Como assim? Aonde? Vai fazer divulgação da minha imagem, né? Como assim? Então, foi meio difícil ter essa coragem, mas eu percebi que sentado ali dentro, e era uma galeria, né? Além do que era a última sala, né? Então, eu percebi que eu não tinha outra alternativa. Peguei uma agenda que eu tinha ganhado de amigo secreto no final do ano. E aí fui para a rua. E aí eu ficava prestando atenção, assim, aí quando eu via uma mãe andando, eu tinha esse cuidado de abordar pessoas que estivessem acompanhadas, né? Para elas não se sentirem, tipo, como assim, eu tô sozinha, ela vem, né? Principalmente quando era mãe e filha, mãe e filho, alguma coisa assim, casal, né? Aí eu me apresentava, oi, dá licença um minutinho, posso falar com você? Aí a pessoa já ficava meio assim. Eu falo, não, é que eu sou proprietária aqui de um estúdio e a gente trabalha com books e eu estava te observando de longe, achei os seus traços muito bonitos, você não quer conhecer nosso trabalho? Eu vou se você quiser, eu marco aqui seu telefone, né? E te ligo para a gente agendar um horário melhor. A mãe ficava envaidecida, né? Porque a filha chamou a atenção e ela também falava, é meu sonho, né? Fazer um book. E eu falava, oba, né? E eu anotava aqueles telefones e assim foi, né? E aí quando eu chegava no estúdio, só que cada cliente era uma dificuldade muito grande, né? Porque não era minha área trabalhar com abordagem, né? E quando eu chegava assim com 10, 15 nomes com telefone, eu ficava louca para chegar no outro dia para ligar, porque eu falava, não vou dar cara de desespero aqui, né? Vou esperar pelo menos no outro dia para poder ligar. E ligava em cima daqueles números, a hora que não tinha mais, rua de novo. Aí eu ia nas empresas, pedia licença para convidar o pessoal, para fazer foto. E uma ou outra acabou indo e indicando para outra. Aí veio a ideia dos cupons também, né? Hoje nós trabalhamos com o cupom, que é uma forma de você trazer o cliente até você. Então você compra, nós temos as parcerias com as lojas, o cliente compra algo naquela loja, ganha um pôster sem custo nenhum, ali ele tem toda uma sessão de foto, produção, né? E ao término ele escolhe ali a imagem dele para fazer a ampliação.
E nisso a gente tem a possibilidade de estar agregando mais, oferecendo mais, né? Então hoje o cliente chega mais confiante dentro do estúdio, porque ele já vem indicado de uma outra loja, né? E assim foi se criando a credibilidade, que é algo fundamental em todas as empresas. Qual conselho que você dá para alguém que começa do nada, que só tem um sonho, que quer começar uma empresa? Eu acho que se no começo eu tivesse buscado um pouco mais de informação, eu teria sofrido bem menos, né? Já existe uma dificuldade natural de trabalhar no comércio, de manter um comércio. É muito difícil. E quando você entra sem informação, a coisa fica mais difícil ainda. Então, assim, depois de um certo tempo eu percebi como que a minha empresa estava num local totalmente longe do público que eu queria. As instalações nós tivemos que nos adaptar, né? Então, assim, coisas que eu acho que se eu tivesse me preparado antes e buscado mais informação quanto à captação, quanto à própria instalação, né? Eu teria sofrido menos, né? Teria dado menos murro em ponta de faca, como se diz. Então, eu acho que uma das coisas é essa, é se orientar primeiro, sabe? Buscar quais são os seus concorrentes, quais são os valores, fazer um cálculo. No curso que eu fiz de empreendedorismo, ele fala assim, faz de conta que nós vamos fazer uma festa. E essa festa, ela vai precisar de vários fornecedores, DJ, né? Buffet, estacionamento, espaço, convite. E aí ele foi pedindo a opinião de todo mundo foi levantando a mão. Vai precisar de guardanapo, vai precisar de refrigerante, de cerveja, de copo, de talher, e foi montando. E nós ficamos assim quase 1 hora num grupo de mais ou menos umas 40 pessoas, dando ideia, e não acabam as ideias. Toda hora você tem tem a divulgação, vamos fazer propaganda, porque senão ninguém vai aparecer na festa, né? E cada um foi levantando a mão, falando, aquilo parecia que não ia ter feito. De repente ele falou assim, gente, então, o que eu queria que vocês entendessem é isso. Nós estamos levantando hoje aqui uma ideia de fazer uma festa, né? Depois desse primeiro momento, onde você vai levantar o que você precisa, você tem o segundo momento, onde você vai orçar. E depois tem a finalização do evento. Então, olha o trabalho que dá para fazer um evento que vai durar o quê? 5 horas. Né? E uma empresa, quando você monta ela, você quer ela por toda uma vida. Né? Então, ali ele me mostrou a grandeza da coisa. Né? E eu acho que o fundamental é isso. Buscar entendimento de tudo que envolve o que você quer e saber se realmente você quer, porque é o que é o seu sentimento por aquilo que você vai fazer que vai te manter e te fazer buscar mais. Para encerrar o programa, uma última pergunta para a Neiva. Na sua opinião, você acha que a sua empresa deu certo? Tem mais por vir? Com certeza. Com certeza, e tem mais por vir, sim. Eu quero me tornar referência em fotografia. Quero trabalhar com o maior número de figurino em todas as áreas. Infantil, gestante, casal, sensual. Então, deu certo sim, tem muita coisa ainda para acontecer, se Deus quiser. Muito obrigado, Neiva. Ficamos aqui com mais um programa Deu Certo. Obrigado a todos. 'Cause you're hard and you're cold, you're yes and you're no, you're in and you're out, you're up and you're down, you're wrong.